Só retomando aqui sobre recursos independentes e recurso adesivo, a gente teve um pequeno problema técnico, então na edição da juntada dos vídeos, se tiver alguma diferença, não liguem, é um problema técnico, é um problema de interface entre a cadeira e a tela, mas a gente vai tratando disso. Mas voltando para explicar a diferença entre recurso adesivo e recurso principal. Recursos independentes, né? Na verdade, recurso dependente ou recurso principal e adesivo. Então, havendo essa sucumbência recíproca, se ambos resolvem recorrer, eu terei recursos independentes. Mas é possível que o réu pense, disse, olha, quer saber de uma? A condena, ele negou o dano moral, mas o dano moral é arriscado. É melhor eu simplesmente não recorrer e aí acaba o processo e eu já recebo o dano material, deixo de ter a chance de ganhar o dano moral no recurso, mas adianto, né, a percepção daquilo que eu entendo que seja devido. Então ele pode fazer isso? Pode fazer isso, ótimo. Agora, e se a outra parte recorrer, postergando o processo? É como se ele tivesse uma segunda chance. O sistema dá a ele uma segunda chance e diz, olha, então nessas hipóteses, eu estou lhe estimulando a não recorrer, mas se a outra parte recorreu, tanto faz. Para fins de efetividade, você julgar um ou julgar dois recursos. Então, de uma forma ou de outra, vamos seguir adiante e você tenha o direito de fazer um novo recurso. Quando, no mesmo prazo das contrarrazões, você apresenta contra-razões e também apresenta o seu chamado recurso adesivo. É isso que é o recurso adesivo. É a possibilidade que tem a parte, nas hipóteses de sucumbência recíproca, de ao invés de fazer um recurso independente no momento da aprovação da decisão, ele chega num segundo momento, e na hora de fazer as contrarrazões ao recurso da outra parte, promove o seu recurso, chamado recurso adesivo, ou para alguns incidentes de adesão. Aí a gente faz um parêntese aqui para explicar recurso adesivo antes de voltar para as demais classificações, né? Então, o recurso adesivo, ele não cabe em todo e qualquer recurso. Ele só cabe nos recursos de apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Não cabe em outros recursos, não cabe em agravo instrumento, não cabe em recurso ordinário, isso tem inclusive jurisprudência do STJ. Segundo, o recurso adesivo ele vai ficar subordinado ao recurso independente. O que é que significa dizer isso? Se por algum motivo o recurso independente não for conhecido, descobriu-se que o recurso independente estava intempestivo, descobriu-se que o recurso independente não tinha preparo, a gente vai tratar de tudo isso um pouco mais adiante. O recurso adesivo cai junto com o recurso independente. A parte que recorreu com recurso independente resolveu desistir do recurso. O adesivo cai com ele fica subordinado. E, por fim, aplicam-se ao recurso adesivo as mesmas regras que se aplicam ao recurso principal ou independente, as mesmas regras que se aplicam ao recurso principal e independente, quanto aos requisitos de admissibilidade e de julgamento do tribunal. Então, será dirigido ao mesmo órgão, deve ser interposto no mesmo prazo das contrarrazões, que é o prazo que a parte dispõe para recorrer, será também sujeito ao mesmo preparo, quando couber preparo, que é o pagamento das taxas e movimentos e aquilo que a lei exija como requisito da recorribilidade. Tá bom? Então, fechamos aqui, então, a segunda classificação quanto às relações de recursos entre si. Vamos seguir adiante. Quanto à fonte legal, os recursos se subdividem em ordinários e extraordinários. Ordinários são aqueles previstos na legislação infraconstitucional. Os recursos previstos no CPC, como apelação e agravo de instrumento. E extraordinários são aqueles previstos em legislação constitucional, previstos na Constituição Federal. Então, recurso especial, extraordinário e o próprio recurso ordinário constitucional, chamado ROC, né, é um recurso ordinário constitucional, porque o seu nome é ordinário, mas quanto à fonte legal, ele é um recurso extraordinário. Quanto à fundamentação, isso é muito importante, a gente tem recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. Eu quero olhar para vocês aqui para explicar isso melhor. Isso é muito importante. O que são recursos de fundamentação livre? Eu posso, nestes recursos, arguir todo e qualquer vício processual ou material e com base em questões de fato ou de direito. Eu tenho uma liberdade de usar os fundamentos pelos quais eu impugno a decisão recorrida.
Eu tenho ampla liberdade para isso. Então, a apelação é um recurso por essência, ou seja, na apelação eu posso rediscutir tudo, rediscutir questões de fato, rediscutir questões de direito, rediscutir questões de ordem pública que não foram apreciadas, rediscutir a reapreciação de prova, então toda a liberdade, recurso de fundamentação, tá bom? Mas outros recursos têm fundamentação vinculada. O que é isso? Se se lembrarem, lá em TGP, em processo 1 de cognição do processo, lembrar de Kazuo Watanabe, né? Aquele livro clássico dele, da cognição do processo civil, onde ele faz uma divisão da atividade cognitiva do juiz em sua extensão e em sua profundidade, e os recursos de fundamentação vinculada é quando eu vinculo a cognição do magistrado. Olha, esses recursos só podem tratar destes temas, é uma vinculação por extensão, assim, só podem tratar deste tema. Acabou. É uma decisão do legislador de vincular a atividade cognoscível do juízo ad quem, do órgão julgador. Então, exemplo disso, embargo da declaração. O embargo da declaração não cabe para reapreciar todos os equívocos da decisão. Ele só cabe para apreciar omissão, contraditoriedade, contradição, obscuridade e erro material. Aí os outros erros da decisão, você vai apelar se for uma sentença, você vai agravar se for uma decisão interlocutória em relação à qual caiba agravo. Tá bom? Mas os embargos de declaração têm a sua fundamentação vinculada. Outros exemplos, recurso especial, recurso extraordinário, que também possuem fundamentação vinculada. Recurso especial, em sua essência, para tratar de normas infraconstitucionais, né, de ofensa a direito federal infraconstitucional, e o recurso extraordinário só pode tratar de ofensa à Constituição. Então, por maior que seja a injustiça, eu não posso recorrer ao Supremo se essa injustiça não se pautou na aplicação ofensiva do direito em relação à Constituição. Tá bom, pessoal? Vai lá, vamos seguir em frente. Última classificação, em relação ao juízo a que se destina. O recurso pode ser chamado horizontal ou o recurso pode ser vertical. Vamos voltar aqui. Recurso horizontal é aquele em que, por exceção, o juízo que julgará o recurso é o mesmo juízo que proferiu a decisão. Recurso horizontal é exceção em nosso sistema. Exemplos, embargos de declaração e os chamados embargos infringentes de alçada na execução fiscal. Né? Em alguns casos, a depender do valor da causa na execução fiscal, não cabe apelação da sentença que julga os embargos de devedor na execução fiscal. Então, em alguns casos, a sentença que julgar os embargos de devedor na execução fiscal serão recorridas pelo chamado embargos infringentes de alçada, que é uma revisão para o próprio juiz. Tá bom? Então, essa é a exceção. Recursos que são julgados pelo mesmo juiz que proferiu a decisão. Recursos horizontais. A nossa regra em nosso ordenamento, o que é mais comum em nosso ordenamento, são os chamados recursos verticais. Aqueles recursos onde você tira de uma instância e leva a uma instância hierarquicamente superior a possibilidade de revisão da decisão recorrida. Exemplo, apelação, agravo de instrumento e praticamente todos os outros recursos do nosso sistema. Vamos lá. Juízo de admissibilidade. Isso é importantíssimo, pessoal. Isso é importantíssimo. Como vocês sabem, em nosso ordenamento, no processo como um todo, a gente tem dois juízos. Um juízo de mérito e um juízo de admissibilidade. Nos recursos, isso é muito importante. Vocês sabem que o juízo de admissibilidade, o juízo negativo de admissibilidade do procedimento, ele leva à impossibilidade de ser proferida a sentença de mérito. Ele leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Porque eu preciso ter, por todas as características e relevância da decisão judicial, eu preciso ter segurança para proferir a decisão judicial de mérito, porque ela será imutável. Sobre ela tem o potencial de ser imutável por força da formação da coisa julgada, né? Eu não tenho um poder externo que obste a eficácia da decisão judicial, somente a decisão judiciária, o judiciário ele pode
desconstituir decisão de outros poderes, mas as suas decisões não podem ser desconstituídas de outros poderes numa democracia. E por força de tudo isso, é preciso que eu tenha segurança para proferir a decisão de mérito, e daí nós temos a noção de juízo de admissibilidade. Olha, se eu tenho defeitos nesse procedimento, eu extingo o processo sem resolução do mérito. Mas se eu tenho um juízo positivo de admissibilidade, eu passo para adentrar ao mérito. Eu passo a poder julgar o mérito, eu passo a ir para o julgamento do mérito. E nos recursos isso é muito importante. Essa questão dos recursos é bastante importante. Então, os recursos, para que sejam admitidos, têm que respeitar os seus requisitos, pressupostos requisitos, mas essencialmente requisitos na sua essência. E se eu não tiver um juízo positivo de admissibilidade, eu não julgarei o mérito. Eu simplesmente inadmitirei o recurso. E aí vocês já vão se acostumando com o léxico processual. Quando eu falo não conheço o recurso ou inadmito o recurso, significa que eu tive um juízo negativo de admissibilidade. Não conhecer ou inadmitir significa que eu não vou julgar o mérito do recurso. Tá bom? Eu não julgarei o mérito do recurso. E quando eu julgo o mérito do recurso, a gente fala em provimento ou improvimento. Não é exatamente correto falar em procedência de recurso. Procedência do pedido. Então, o recurso eu tenho provimento e tenho improvimento no juízo de mérito. Não conhecimento ou inadmissibilidade ou não admissão no juízo de admissibilidade. Tá bom até aqui? Então, vamos dar uma desdobrada, pessoal. Vamos desdobrar aqui o juízo de admissibilidade. Então, já expliquei o conceito e a natureza do juízo de admissibilidade. Se negativo implica no não conhecimento do recurso, é declaratório negativo da existência dos requisitos, e se positivo é declaratório da existência dos recursos e abre acesso ao mérito. Né? A competência para exercer o juízo de admissibilidade também é uma questão interessante. Como regra, quem sempre terá a última palavra, sobre o juízo de admissibilidade será o órgão ad quem. A gente chama órgão ACO, o órgão inferior, que proferiu a decisão recorrida, e órgão ad quem, o órgão superior. Então, ACO, inferior, ad quem, superior. ACO, o que proferiu a decisão, ad quem, o que julgará a decisão. Tá bom? Então, é possível que eu tenha um juízo de admissibilidade por motivos de política legislativa, de um órgão distinto do que julgará. Então, um exemplo clássico disso é recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário é feito no tribunal recorrido. É feito pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Então, o tribunal recorrido, por exemplo, decisão, acorda ao Tribunal de Justiça. A parte interpôs de recurso especial para o STJ, será o vice-presidente, no nosso caso, do Tribunal de Justiça da Bahia, que promoverá o primeiro juízo de admissibilidade. Tá bom? Bom, eu posso, então, determinar que o juízo de admissibilidade seja de competência do juiz do acordo. Mas se for isso que acontecer, eu sempre tenho que garantir que esta não seja a última palavra. Por quê? Porque a última palavra sobre a admissibilidade sempre será do juízo ad quem. Tanto que eu tenho o chamado agravo para destrancamento de recurso especial ou extraordinário. É quando eu, discordando da decisão negativa de admissibilidade do RESP ou do RE, eu promovo este agravo para que o STJ ou o STF deem a última palavra sobre esta admissibilidade. Tá bom? Então, como regra, o juízo de admissibilidade é sempre do juízo ad quem, que terá a última palavra, mas, excepcionalmente, você pode dar ao juízo ACO também a competência, né, preliminar, mas sempre tem que caber um recurso, sempre tem que ser possível de ser revisto esta questão. Efeitos do juízo de admissibilidade, aqui é mais importante se eu tiver esse diferimento para o juízo ACO de uma competência também para promover a admissibilidade. Então, no ACO, se positivo, acesso ao órgão ad quem. Se negativo, trancamento do recurso para o órgão ad quem. Tá bom? No órgão ad quem, se positivo, enseja exame de mérito. Se negativo, obsta o exame de mérito, né, inadmitindo o recurso, salvo, obviamente, a existência de um outro recurso contra esta decisão de inadmissibilidade.
Uma outra coisa que é importante ressaltar para vocês é que o juízo de admissibilidade ele não gera preclusão, né? Sobre o juízo de admissibilidade, ele não gera preclusão. O que eu quero dizer com isso? É de que o relator pode, por exemplo, inicialmente admitir o recurso e levar para julgamento colegiado, e no momento do julgamento colegiado, ele percebe que aquela decisão de admissibilidade foi errada, que na verdade o recurso era, por exemplo, intempestivo. Então, sobre o juízo de admissibilidade, não há preclusão, né? E a palavra última será sempre do órgão colegiado, ou do juízo ad quem, ou do órgão que será responsável, né, pelo julgamento. Mas é matéria de ordem pública, a admissibilidade de recurso é matéria de ordem pública, e por isso mesmo, sobre ela não gera preclusão. Tá bom? Aqui, muito importante, vamos dividir, perder um pouco de tempo aqui. Na verdade, isso requer bastante tempo, e é importantíssimo tratar de quais são os requisitos, ou seja, qual é o objeto do juízo de admissibilidade. Né? Qual é o objeto do juízo de admissibilidade? É justamente os requisitos, recursais. Objeto do juízo de corrigir isso aqui, do juízo de admissibilidade. Estes requisitos podem ser requisitos intrínsecos relacionados ao próprio ato, né? Relacionados ao próprio ato, ao próprio recurso, ou podem ser requisitos extrínsecos, que não são relacionados ao próprio recurso, mas a elementos complementares, do recurso. Tá bom? Então, vamos lá, objetos de admissibilidade. Requisitos intrínsecos, aqueles relacionados ao próprio recurso, ao próprio ato de recorrer, e extrínsecos, aqueles relacionados a elementos acessórios à capacidade de recurso. Primeiro dos requisitos é o cabimento, tá certo? É o cabimento. Né? Primeiro que o ato judicial recorrido tem que, em tese, ser suscetível de ser atacado por recurso. Tá bom? Primeira coisa é essa, é o cabimento do recurso. Olha, contra esta decisão judicial, é uma decisão judicial irrecorrível ou recorrível, e há decisões judiciais recorríveis, inclusive decisões com conteúdo decisório. Né? Por exemplo, a decisão que admite ou inadmite amicus curiae no processo, no âmbito do tribunal, ela é irrecorrível. O CPC diz que ela é irrecorrível, então não cabe recurso. Primeiro requisito intrínseco é que a decisão tem que caber recurso. Segundo, eu preciso ter legitimidade para recorrer. Né? Não é qualquer um que pode recorrer. Quem é que pode recorrer? A parte. Então, parte entendida como autor réu e aqueles terceiros que já interviram no processo, ou seja, o litígio denunciado, o chamado ao processo, ele passa a intervir. O chamado ao processo passa a intervir ao lado do réu naquele processo, né? Vamos supor, o chamamento ao processo, e ele, a partir dali, vira ser parte. Então, se ele sucumbir, ele recorrerá. Tá bom? Os litisconsortes, também dentro do conceito de parte, o Ministério Público, seja como custos legis, seja como parte, mas apenas nos processos em que ele intervém, e o terceiro prejudicado. O recurso terceiro prejudicado é interessante, né? É porque o terceiro interessado é aquele que poderia ter sido terceiro interveniente e não foi até o momento da prolação da decisão. E aí ele ingressa, não na fase anterior, mas ele ingressa já no recurso, desde que ele tenha interesse jurídico. Ou seja, alguém que tem a condição de ser litígio denunciado e não foi, e foi, ele recorrerá como parte. E não foi, ficou sabendo da sentença e ainda tem prazo para apelação, ele recorrerá como terceiro prejudicado. Tá bom? Interesse recursal. O interesse recursal é a aplicação, no âmbito dos recursos, do interesse de agir. É aquela mesma noção de utilidade do recurso e necessidade do recurso. Então, por exemplo, só pode recorrer quem perdeu. Quem ganhou não tem interesse em recorrer. Preciso que eu tenha uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático da decisão. Senão eu não posso tomar o tempo do judiciário à toa. Se eu ganhei, se eu não sou sucumbente, eu não posso recorrer. Tá bom? A parte recorrente tem que sofrer gravame.
para que possa ter um interesse recursal. Se eu, por exemplo, não tenho nenhuma condição com o recurso de ter uma situação de melhora, se eu não tenho nenhuma chance de ter utilidade naquele recurso, aquele recurso é inadmissível por falta de interesse de agir. E aí é interessante o enunciado 126 da súmula do STJ, porque mostra isso muito bem claro. O que é que diz o enunciado 126 da súmula da jurisprudência do STJ? É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido não assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Então, por exemplo, o acordo vai lá e diz, olha, você não tem que pagar este tributo, porque este tributo, a resolução que o determinou é ilegal, ofende a lei do ICMS, e também ofende a Constituição, o regramento da Constituição sobre o ICMS. Então, ou seja, a pessoa, a fazenda perdeu, vamos chamar assim, e a pessoa não precisa pagar o imposto por dois fundamentos. O fundamento da lei, ou seja, é ilegal a resolução da fazenda estadual que regulamentou o ICMS, e ela é inconstitucional também. Aí a pessoa propõe um recurso especial somente para impugnar o aspecto da ofensa à lei, mas não propõe o recurso extraordinário. Então, ou seja, ele não tem nenhuma utilidade aquele recurso, porque mesmo que ele ganhe o recurso especial, a parte relacionada à ofensa da Constituição transitou em julgado. Então, mesmo que ele ganhe, vai manter a decisão recorrida com base naquele outro fundamento. Então, nesse caso, né, teremos aí ofensa, teremos aí ausência de interesse de agir. Tá bom? Vamos seguir adiante. Então, ainda nos requisitos intrínsecos. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Tá bom? Eu não posso ter ocorrido fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. E aqui eu já vou tratar com vocês dois temas que poderiam ter sido tratados em separado, que estão relacionados à renúncia e desistência, né? Mas eu acho que já convém tratar aqui porque tanto a renúncia quanto a desistência são fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer. Tá bom? O que é impeditivo, né, o ato anterior de que diretamente haja resultado da decisão desfavorável, para aquele que depois quer impugná-lo. Então, por exemplo, se eu desisto da ação, eu não posso, depois de recorrer, da sentença que homologa a minha desistência. E são extintivos, ou seja, extingue, isso impede, os fatos impeditivos decorrem da preclusão lógica, né? E são extintivos a renúncia ao direito de recorrer, né? Quando eu renuncio a esse direito, e também a aceitação da decisão. Se eu aceito a decisão, seja de forma expressa, seja praticando um ato de reconhecimento, eu também não terei, eu vou extinguindo, ou terá extinto o meu direito ao recurso. Tá bom? Vamos separar aqui e tratar com vocês aqui um pouquinho das questões relacionadas à renúncia e desistência. Tá bom? A renúncia ao direito de recorrer ocorre antes da interposição do recurso e não se confunde com a desistência. Na verdade, a renúncia pode ocorrer antes ou depois. Ocorre antes ou depois da interposição. Eu posso ter interposto... não, me perdoe, é isso mesmo. A diferença básica, essencial, entre renúncia e desistência é essa. É porque depois de interposto, eu desisto do recurso. Antes de interpor, eu renuncio ao direito de recorrer. Porque se eu já exerci esse direito, a renúncia desse direito passa pela desistência. Eu posso... a desistência ao recurso não é exatamente igual, ao contrário, é bem diferente da desistência da demanda, né? A gente sabe que na desistência eu posso desistir da ação antes da contestação a qualquer tempo. Depois da contestação, eu só posso desistir da ação com a aquiescência do réu, porque o réu também tem interesse jurídico em ter uma decisão a seu favor. Quanto ao recurso, é diferente. E a desistência no âmbito do processo não implica
necessariamente na renúncia ao direito em que se funda a ação. Eu posso desistir da ação, né, e não estar reconhecendo a procedência do direito do réu. Eu posso não estar reconhecendo a existência daquele direito, tá bom? No recurso é diferente. Quando eu renuncio ao direito de recorrer, eu estou renunciando ao direito processual meu, ao direito esse direito processual de recorrer, tá bom? Quando eu desisto do recurso, é porque eu já interpus este recurso. Então, a renúncia é pretérita e eu desisto do recurso e fazendo com que o recurso não possa mais ser julgado, não deva mais ser julgado. Ele pressupõe um recurso já interposto, o que na prática implicará na perda do direito de recorrer novamente, porque eu não terei a reabertura de prazo. Desistir, a desistência neste caso, ela é irretratável, tá bom? Agora, com um detalhe e outra coisa, a desistência do recurso, como o recurso é voluntário, é só relacionado à parte, a desistência do meu recurso não depende da aquiescência da outra parte. Bom, a outra parte, se quisesse, também tivesse recorrido. Se ela não recorreu, ela não tem como se opor ao meu exercício do direito potestativo, né? Recorrer ao direito potestativo e desistir do recurso também. E a parte não precisa aquecer. Só uma ressalva que precisa ser feita. Há questões em que eu tenho, no âmbito do recurso, repercussão geral, né? Por exemplo, a gente vai estudar isso mais adiante. Recurso especial e recurso extraordinário, eles possuem, em algumas hipóteses, haverá a figura da repercussão geral. É quando eu seleciono alguns recursos, julgarei eles, resolvendo aquele caso concreto, e além de resolver aquele caso concreto, eu também estarei fixando uma tese jurídica que será um precedente obrigatório. Então, se eu desisto do recurso, ok, eu não vou julgar aquele recurso, mas isso não impede a análise da repercussão geral, do tema de repercussão geral, ou seja, da criação do precedente obrigatório. Isso não será impedido pelo recurso, tá bom? Por fim, a aceitação da decisão pode ser expressa ou tácita, né? A expressa eu simplesmente peticionar dizendo que acato. A tácita é o praticar sem reserva atos incompatíveis com o interesse de recorrer. Bom, ainda, entrando agora nos requisitos extrínsecos, aqueles que não estão relacionados diretamente com o ato, viu? Aqueles que não estão relacionados diretamente com o ato. O primeiro deles, o mais importante, é a tempestividade. Todo recurso está sujeito a prazo. Como regra geral, o prazo é de 15 dias, ou seja, para todos os recursos, exceção feita aos embargos de declaração, e exceção feita a alguns recursos de legislação extravagante, né? Como, por exemplo, o recurso nominado, a gente chega lá no final e vai falar disso. Mas para os recursos previstos no CPC, o prazo é de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, né? E recursos previstos em legislação extravagante, tá bom? Para embargo de declaração, 5 dias, todos os demais recursos, prazo para recorrer e para responder ao recurso, né? Prazo de razão e de contra-razões do recurso, 15 dias. Exceção, embargos de declaração, que são 5, e recursos previstos em legislação extravagante, tá bom? O prazo de interposição do recurso conta da intimação do advogado, do Ministério Público, do defensor público, do advogado público, não da parte. Em recursos, a gente não tem como regra intimação da parte, tá bom? Segundo, os recursos como os atos processuais em gerais só se praticam em dias úteis. Então, o não funcionamento, o impedimento da realização do recurso por ato da parte adversa, ou por impedimento do próprio juízo, ou pelo não funcionamento do judiciário naquele dia, ou por um feriado local, ele precisa ser comprovado, tá bom? O feriado nacional, que torna o dia não útil, ou o final de semana, eu não preciso comprovar isso. Isso é fato público notório, que nos finais que os expedientes forenses são de segunda a sexta. Eu também não preciso provar o feriado nacional, porque isso decorre de lei. Ponto. 7 de setembro, a independência da República, está previsto na lei. Tá bom? Agora, os feriados locais, o STJ, especialmente, o Supremo, especialmente, que tem jurisdição em todo o território nacional, eles não têm conhecimento dos feriados locais.
E também não vão saber, por exemplo, que o juiz baixou uma portaria suspendendo o funcionamento naquele dia. Ou não vão saber que o Tribunal de Justiça baixou uma resolução suspendendo os prazos daquele período. Então, eu preciso promover a comprovação da suspensão, tá certo? E aí tem um detalhe importante, uma jurisprudência maldosa do STJ, né, de que mantém, assim, é importante nessa questão da tempestividade, do preparo, especialmente do preparo que a gente vai ver logo mais adiante, é que o Supremo Tribunal, STJ, e os tribunais superiores, mas especialmente o STJ, tinham uma jurisprudência muito defensiva muito grande para não recebimento de recursos. Sempre criavam situações de não recebimento de recursos. Falarei mais disso nos preparos. E essa jurisprudência defensiva, como forma de reduzir o número de processos para julgar, leva à inadmissibilidade dos recursos. Então, por exemplo, assim, o Supremo, o STJ, tem essa jurisprudência. Inclusive, depois do CPC, que mudou muito, eu estou pegando aqui, por exemplo, esse agravo interno no agravo para destacamento de recurso especial, né, 91863 de Santa Catarina. Esse aqui é o número do ministro Moura Ribeira, que manteve a criticável jurisprudência, dizendo que, por exemplo, a juntada da tela do site oficial do tribunal local, dizendo que não tem prazo, que promoveu-se a suspensão dos prazos, não é prova suficiente, da comprovação da suspensão dos prazos naquele dia, ou do feriado local. Quer dizer, isso é uma situação absurda, porque a gente sabe que o fundamento da ratio decidendi ali é de que o site do tribunal, aquela informação do site do tribunal não tem fé pública, que você precisa, portanto, pegar uma certidão ou a cópia da resolução ou o ato normativo formal que promoveu a suspensão, né? Enquanto a gente sabe que, em regra, qualquer meio de prova é válido. E acho que o site de um tribunal tem uma grande presunção de veracidade e é prova suficiente. Mas o STJ mantém essa decisão. Tá bom? Você tem também a interrupção do prazo, isso é importantíssimo, porque não é suspensão. Porque na suspensão, você continua a contagem do prazo pelo que faltava. Então, eu tinha 5 dias para apresentar o recurso. Não funcionou 2 dias, suspende-se esses 2 dias e recomeça a contar pelo que faltava. Mas na hipótese de morte do advogado, você tem uma interrupção do prazo. Por fim, né, nessa questão de prazo, a gente precisa lembrar que Fazenda Pública, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Fazenda Pública, né, que é a Advocacia Pública, Ministério Público, Defensoria Pública, tem prazo em dobro. E também terá prazo em dobro litisconsortes que tenham advogados diferentes de escritórios de advocacia diferentes. Porque antigamente, para ganhar o prazo em dobro, o marido e a mulher contratavam um único escritório e ficava na procuração de um advogado e na procuração outro. Então, para que eu tenha direito ao prazo em dobro, eu preciso ter litisconsortes contratando advogados diferentes e que esses advogados diferentes trabalhem em escritórios diferentes, tá bom? E lembrando sempre que essa duplicidade de prazo não tem para os litisconsortes nos processos eletrônicos. Tá bom? Vamos lá em frente, pessoal. Regularidade formal, ou seja, o recurso tem que ter a forma adequada. Em geral, é a forma escrita, a indicação dos fundamentos. E o que é mais importante aqui para a gente, vamos tratar aqui, e é bem relevante, é o preparo. O que é o preparo? O preparo é o pagamento de todas as despesas relacionadas ao recurso. Bom, isso inclui taxas, né? Isso inclui as custas de recurso, quando tiver custa de recurso. Taxa, como por exemplo, é aporte de remessa e retorno, que não tem porte de remessa e retorno em processos eletrônicos, porque o porte de remessa e de retorno é a taxa que você paga para o envio do processo e o retorno do processo. Tá bom? E tudo aquilo que a lei processual determinar como custo para a interposição do recurso. Então, por exemplo, nos processos trabalhistas, você tem a figura do depósito recursal.
além das custas de eventualmente porte de remessa e retorno, a lei processual trabalhista prevê a necessidade de que você faça um depósito que se virá como parte do pagamento posteriormente. Tá bom? Então, o preparo é a união de todas essas despesas processuais. Quando a gente traz aqui todas as despesas processuais. Vamos lá, algumas regras agora. Então, não cabe porte, já falei, não cabe porte de remessa e retorno, não cabe porte de remessa e retorno em processo eletrônico, porque não tem remessa nem retorno. Ponto. 2. Nem todo recurso está sujeito a preparo. Alguns recursos a lei dispensa de preparo. Então, por dar 2 exemplos. Embargos de declaração não tem preparo e agravo interno não tem preparo. Tá bom? Que é o agravo interno, é o recurso da decisão monocrática do julgador. Não tem preparo. Alguns sujeitos processuais, embora, mesmo que o recurso tenha direito, tenha previsão de preparo, alguns sujeitos processuais estão dispensados do preparo. Então, por exemplo, o Ministério Público está dispensado de preparo, a Fazenda Pública está dispensada de preparo, e aquele que goza da assistência judiciária gratuita está dispensado de preparo. Tá bom? Ok. E, Maurício, o que acontece se eu não recolher o preparo? Eu terei o fenômeno da deserção. O que é a deserção, pessoal? A deserção, ela é a sanção processual que decorre da não realização do preparo. Da não realização do preparo. Então, ou seja, a deserção é a sanção processual que decorre da não realização do preparo completo. Tá bom? E aí a gente volta, o que eu queria falar com você, da chamada jurisprudência defensiva do STJ. Antes do CPC de 2015, o STJ tinha um rol extenso de decisões judiciais que se apegavam no preparo para não conhecer dos recursos. Então, por exemplo, se eu pagava as taxas, mas não pagava o porte de remessa e retorno, o meu recurso era inadmitido. Jurisprudência pacífica do STJ. Certo? 2. Se eu fazia o recolhimento, mas fazia o recolhimento a menor, faltando 2 centavos, 1 centavo, inadmitia-se o meu recurso. Se eu não fazia o preparo, que tem que ser feito no momento da interposição do recurso, e hoje continua sendo assim, eu não tinha o meu recurso admitido. Então, havia um longo rol de decisões de jurisprudência defensiva que o STJ usava para impedir a compreensão do recurso, quando isso nitidamente é um vício sanável. E aí o CPC pegou pesado com isso, e tem diversos artigos do CPC que são contrários, ou seja, constituem uma regra diametralmente oposta àquilo que era a ratio decidente da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. E aí mudou completamente a lógica do preparo. E em resumo, hoje, se a pessoa deixa de recolher, para que haja inadmissibilidade, o relator tem que intimar a parte, também seu advogado, para que ela complemente a interposição. Complemente em 5 dias a realização do preparo, sob pena de aí sim ser inadmitido. Então, eu não admito direto. Eu intimo para que corrija o preparo e, corrigindo o preparo, promova a possibilidade de seguimento do recurso. Se eu perder esse prazo de 5 dias para correção, aí sim será inadmitido. 2. Se eu não recolhi nada, se eu simplesmente não juntei guia de preparo, nada, aí o CPC também lhe dá uma possibilidade de promover. Um é se eu recolhi a menos, o outro é se eu não recolhi nada. O CPC também dá uma possibilidade de você consertar esse vício processual e promover o recolhimento, mas ele impõe a sanção de recolher em dobro. Então, eu posso, se eu não apresento o preparo, eu posso, mas terei que recolher em dobro as custas processuais. Tá bom? Nesta segunda hipótese, não cabe complementação. Se eu não recolhi nada, o relator me intima para fazer o recolhimento em dobro. Se eu não recolher integralmente em dobro, eu não tenho direito de corrigir. Tá certo? E, por fim, provando a parte justo impedimento, não recolheu porque houve um justo impedimento, ele pode juntar depois e o relator, reconhecendo esse justo impedimento, então
Antigamente era muito comum as greves de banco, hoje em dia essas questões estão sendo inclusive revistas por conta dos pagamentos pela internet, né, dos pagamentos por computador, mas em geral, havendo greve de banco, considerava-se um justo impedimento e permitia a parte a realização do preparo posterior. E qualquer equívoco no preenchimento da guia, também, por norma expressa do CPC, deve haver a intimação da parte para pré-ajuste desse preenchimento da guia. Então, antes a jurisprudência do STJ determinava que, havendo qualquer irregularidade no preenchimento, aquilo equivaleria a recurso deserto e implicava na inadmissibilidade. O CPC ele veio expressamente, agora, nos parágrafos do artigo 1007, e deixou claro de que não implicará em pena de deserção direta se houver equívocos no preenchimento. Mas o STJ manteve uma decisão flagrantemente, tem mantido a jurisprudência flagrantemente ilegal, e aqui eu estou citando, né, o agravo, o AGREG, o agravo regimental no recurso em mandado de segurança 62.080 do Rio Grande do Sul, do ministro Félix Fischer, de 2020, observe, decisão de 2020, que manteve a flagrante e ilegal jurisprudência e considerando inadmissível se no preenchimento do recurso especial, se no preenchimento do DARF, você não colocar o número do processo. Ele não manda. O correto seria ele intimar para que juntasse o DARF adequado, porque você precisa ter certeza que aquele DARF, isso é verdade, foi recolhido para aquele processo. Você não pegou o DARF de outro processo e colocou ali. Tem que ter o número do processo no recolhimento do DARF. Ok? Mas isso é vício sanável. Essa jurisprudência é contrária, amplamente contrária ao espírito do CPC e amplamente contrária ao regulamento dos parágrafos do artigo 1007 do CPC. Então, nos parece ser uma decisão, ilegal a manutenção dessa jurisprudência fixada pelo STJ. Mas vamos em frente, pessoal. Vamos lá. Juízo de mérito. O que é que constitui o juízo de mérito, pessoal? O juízo de mérito é, aqui sim, o julgamento do mérito do recurso. Então, até agora, tudo que a gente falou sobre o juízo de admissibilidade foi para tratar todos aqueles requisitos intrínsecos e extrínsecos que precisam estar presentes para que o tribunal possa promover o julgamento de mérito. Se o tribunal encontrar presentes todos os requisitos, ele adentrará no mérito, para julgar o mérito. E o que é o mérito do recurso? Ele não se confunde com o mérito da causa. Viu? Ele pode ser, o mérito do recurso pode coincidir com o mérito da causa ou não. Então, o que é o mérito do recurso? É o julgamento do pleito fundamental do recurso. Na inadmissibilidade eu não admito, não conheço do recurso, não julgo o que diz o recurso, digo se seu recurso será inadmitido. No mérito eu vou julgar pelo provimento, dando razão, ou improvimento do recurso. Mas o recurso pode não tratar do mesmo mérito da causa. Vou dar um exemplo bem simples. A decisão extintiva. Decisão de primeiro grau foi extintiva. Extinguiu o processo sem resolução do mérito porque entendeu a ausência de interesse de agir. E o mérito da causa era dano moral. Então, esta apelação que vai contra esta decisão, ela vai atacar o quê? Ela vai atacar a existência ou não existência do interesse de agir, do interesse processual. Ela não vai atacar a existência ou inexistência de dano moral. Então, neste caso, o mérito do recurso é dizer, olha, o juiz de primeiro grau decidiu errado. Ele ele extinguiu o processo sem interesse de agir, né, de forma equivocada. Então, eu preciso que você casse essa decisão para que possa ser julgado, para que possamos, a partir daí, julgar o mérito da causa. Mas no recurso, no âmbito do recurso, eu não vou discutir o mérito da causa, eu não vou discutir dano moral, dano material. Então, em todas as matérias processuais, por exemplo, todos os recursos cuja causa de pedir do recurso seja processual, o mérito do recurso não se confunde com o mérito da causa. Não se confunde com o mérito do processo. Tá bom? Então, isso é o juízo de mérito do recurso. Esse é o juízo de mérito do recurso. Tá bom? Examina a postulação do recurso e não se confunde com o mérito da causa. A competência para julgar
para decidir sobre o juízo de mérito do recurso é do juízo ad quem, certo? Ela é do juízo ad quem. Excepcionalmente, o juízo ACO pode interferir no mérito do recurso. Pode interferir no mérito do recurso. Quando isso pode acontecer, Maurício? A gente vai ver mais adiante, quando tratar de efeitos, que existe o efeito regressivo, o efeito de retratação, que alguns recursos permitem que o juiz que proferiu a decisão, o juiz do ACO, tá certo? Possa voltar atrás. Então, nessas hipóteses, um exemplo, agravo de instrumento. Interposto agravo de instrumento no tribunal, o juiz de primeiro grau que proferiu a decisão pode voltar atrás. Interposto agravo interno para o colegiado, o relator pode voltar atrás. Nessas hipóteses, se o relator, o juiz do ACO, em relação ao agravo interno, ou juiz de primeiro grau, que é o juiz do ACO, em relação ao tribunal no agravo de instrumento, volta atrás, exerce o juízo de retratação, ele está no mérito do recurso, dizendo, não tem razão, eu estou me retratando. Isso implica na prejudicialidade do recurso. Então, de alguma forma, o juízo ACO, né, vai ter analisado o mérito do recurso. Mas, como regra, é o juízo que julgará o recurso, que decidirá sobre o mérito. E dos recursos horizontais, o juízo ACO e o juízo ad quem se confundem. Né? Então, seja o juízo recorrente, que julgará o recurso e o recorrido é o mesmo. Tá bom? Efeitos do julgamento de mérito. Efeitos do julgamento. A gente pode ter dois efeitos no julgamento de mérito. Quando ele negar provimento ao recurso, ele vai lá e diz, olha, eu admito o recurso e nego provimento ao recurso, você não tem razão. Ou quando ele der provimento para reformar a decisão, de olha, você tem razão, a indenização não é para 10 mil, é para 20 mil. Certo? Em ambos os casos, acontecerá o que a gente chama de efeito substitutivo. Ou seja, a decisão do juízo ad quem substitui. E observe que quando ele nega provimento, o conteúdo da decisão recorrida é o mesmo. O conteúdo da decisão recorrida é o mesmo do outro. Mas ainda assim terá substituição. Então, a substituição estará no conteúdo da decisão do juízo de mérito. Então, se eu nego provimento ao recurso, isso é muito importante, porque havendo a substituição, eventual ação rescisória vai ser interposta dali. Então, imagine uma sentença de primeiro grau de jurisdição que condenou em 10 mil reais. A parte recorreu. O tribunal vira e diz, não, o seu recurso não tem razão, eu mantenho em 10 mil reais. Ou seja, a decisão de cima tem o mesmo conteúdo. O tribunal tem o mesmo conteúdo do primeiro grau. Mas qual é a decisão que transitou em julgado? A do tribunal. Qual é a decisão que vai ser passível de sofrer ação rescisória? A do tribunal. Por força do que a gente vai ver mais adiante, efeito substitutivo. Tá bom? Então, todas as vezes que o recurso ele for improvido ou for provido para reformar a decisão, olha, aumento de 10 para 20, em todas essas hipóteses, eu terei o chamado efeito substitutivo, ela substitui a decisão. Mas existem hipóteses, essencialmente quando a matéria é processual, em algumas hipóteses de erro procedendo e algumas de erro judicando, quando eu casso a decisão ou anulo a decisão, e outra vai ser dada em seu lugar, eu não tenho uma substituição, porque eu tive a anulação da decisão. Então, imagina uma hipótese em que a parte recorrente foi uma apelação, uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, e a parte apresenta um recurso de apelação, e o tribunal vai lá e diz, olha, você julgou errado, não era para ter aplicado a ausência de interesse de agir, não. Então, vai lá e dá outra decisão, instrui o processo, julga o processo, instrui o processo. Colhe as provas, julga o processo, dá uma nova decisão. Eu não tive efeito substitutivo, tá bom? Então, todas as vezes em que tiver o não provimento ou provimento para a reforma, substitui. Efeito do julgamento de mérito de substituição, que é um dos efeitos. Efeito substitutivo é um dos efeitos do recurso também, a gente chega lá mais adiante. Todas as vezes que eu dou provimento, para anular a decisão, eu não terei a substituição. Tá bom? Eu retorno para promover o julgamento. E aqui a parte mais importante, no que concerne aos aspectos
do juízo de mérito do processo, que é a distinção entre errores em judicando e errores em procedendo. Tanto o erro em judicando quanto o erro em procedendo são objeto do juízo de mérito. Ou seja, o que significa isso, pessoal? O que significa isso? Deixa eu olhar para vocês que fica mais fácil de vocês entenderem. Ao julgar o mérito, eu dou razão ou nego razão ao recurso. Tá bom? Então, quando eu vou recorrer, eu posso arguir que a decisão está errada por dois motivos. Que a decisão está errada porque houve ou erros em procedendo, erros de procedimento, ou que houve errores em judicando, erros de julgamento. Bom, algumas pessoas equivocadamente dizem que os errores em procedendo são questões processuais e os errores em judicando são questões materiais. Essa é uma concepção errada, sugiro que dá uma lida em Barbosa Moreira, como eu tinha indicado, dá uma lida em Bernardo Souza Pimentel, que são livros ótimos de teoria geral dos recursos, que tratam da teoria geral dos recursos. Então, o que é o erro em procedendo? O erro em procedendo é um erro de procedimento, sim, ele é um erro processual, que em judicando pode ser processual ou material. Mas são errores em procedendo, são erros de procedimento, vícios formais que tornam inválida a decisão, o procedimento ou a própria, que tornam inválidos o procedimento ou a própria decisão, independente do acerto ou erro da aplicação do direito, naquele caso. Então, um exemplo clássico de erro em procedendo é a falta de fundamentação da decisão. Eu anulo aquela decisão por falta de fundamentação. Tá bom? Isso é um erro em procedendo. Ela torna inválida a decisão em si. Ela torna inválida a decisão ou parte do procedimento em si. Tá bom? Já o erro em judicando é um vício do conteúdo da decisão. É um vício relacionado à valoração errada dos fatos ou do direito. Tá bom? Do fato ou do direito. Então, você julgou errado. Não é que a sentença, que a decisão é inválida. Se a decisão é inválida, é erro em procedendo. É porque você julgou errado, você aplicou errado o direito. Então, toda vez que você, nas questões de mérito, haverá um erro em judicando, mas a diferença que eu quero tratar para vocês é que pode haver, é possível que eu haja erros em judicando de matéria processual. Então, por exemplo, se a sentença de primeiro grau extinguir o processo sem resolução do mérito, por interesse de agir, porque apreciou mal a prova, analisou mal e não viu que tinha utilidade, analisou mal o direito de utilidade, ou ela extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade, porque analisou mal a prova dos autos e não viu que a parte era legitimada. Ela errou na aplicação do direito ou errou na apreciação do fato. Ela não é uma decisão inválida por si. Ou seja, ela não é uma decisão nula. Ela é uma decisão errada. Ela é uma decisão errada. Então, neste sentido, houve um erro em procedendo em matéria processual. Um erro de aplicação do direito ou um erro de exame dos fatos em matéria processual. Então, o erro em judicando, né, ele é um equívoco, um erro de valoração dos fatos ou do direito pela decisão. A decisão é a decisão que julgou errado em matéria de mérito e em matéria processual. Tá bom? E o que é o erro em procedendo? É um vício de validade da decisão. Ali também haverá uma ofensa a uma norma processual, mas é que torna inválida a decisão recorrida. Você está querendo que seja produzido um erro em procedendo, reconhecido um erro em procedendo, para tornar inválida aquela decisão, ou porque ela foi extrapetita, ou porque ela foi ultrapetita, ou porque ela não tem fundamentação, né? Não tem fundamentação. Então, torna aquela decisão procedimento inválido. Houve cessamento de defesa, né? Então, essa é a distinção entre erros em procedendo, erros relacionados à validade do ato, né? São vícios formais do ato decisório ou procedimento pretérito ao ato decisório. E os erros adjudicando são erros de julgamento na apreciação das questões de fato ou direito, ainda que sejam questões de direito processual. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Efeitos dos recursos. Primeiro efeito, alguns a gente vai tratar mais rápido, outros a gente vai tratar com mais vagar. Esse primeiro
efeito que é obstar a preclusão é bem rápido, é bem simples. A interposição do recurso impede a formação, a preclusão do procedimento e a formação da coisa julgada. A simples interposição do recurso implicará em obstar a preclusão, devendo e podendo o processo seguir adiante. Segundo efeito do recurso é o chamado efeito suspensivo. Vamos lá. Efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A decisão judicial, a possibilidade de gerar efeitos da decisão judicial, de executar a decisão judicial, não está necessariamente vinculado à coisa julgada. Historicamente, a gente tem a noção de que só posso executar uma decisão transitada em julgado. E em matéria civil, especialmente, em matéria de direito processual penal está mudando, mas em matéria de direito processual civil já há bastante tempo assim, eu posso desvincular a possibilidade de gerar efeito da possibilidade de gerar efeito da possibilidade da coisa julgada. Se eu quero privilegio segurança jurídica, eu digo, olha, eu preciso transitar em julgado. Se eu privilegio celeridade, eu digo, olha, essa decisão vai gerar efeitos independente da formação da coisa julgada que eu vou esperar mais adiante. Então, assim, toda decisão de antecipação de tutela, toda decisão de tutela provisória, eu desvinculo o momento da coisa julgada com a capacidade de gerar efeitos e permito o que a gente chama de execução provisória. O que é execução provisória? É a possibilidade que eu tenho de fazer a execução de uma decisão, ainda que ela esteja sob recurso. Então, a todo recurso que impede a eficácia da decisão recorrida, terá o que nós chamamos de efeito suspensivo. Então, o recurso que tem efeito suspensivo é aquele recurso que interposto suspende a eficácia da decisão. O artigo 995 do CPC nos dá uma falsa impressão de que os recursos não têm como regra efeito suspensivo. Que ele vai lá e diz isso, olha, como regra, a interposição de recurso não suspende a eficácia da decisão. Mas na prática, o grande erro do legislador de 2005, de 2015, me perdoe, foi ter atribuído ao recurso de apelação, que é o recurso por excelência, é o recurso principal do nosso ordenamento jurídico, é o recurso mais utilizado em nosso ordenamento jurídico. E este recurso, que é o mais utilizado estatisticamente, por sua importância, por todos os aspectos, que é o mais utilizado, ele atribuía efeito suspensivo. Então, na prática, essa regra geral de que os recursos não têm efeito suspensivo termina, na essência, não sendo verdadeira, porque o recurso mais importante e mais usado tem efeito suspensivo como regra. Então, só resumidamente, como regra, a apelação não tem efeito suspensivo, tá certo? Ou me perdoem, a apelação tem efeito suspensivo, e o agravo não tem, o recurso especial não tem, o recurso extraordinário não tem, os embargos de declaração não tem, o agravo interno não tem, mas o recurso mais importante tem efeito suspensivo, que é a apelação. Só que tem um detalhe, assim como cabe tutela provisória em primeiro grau, também cabe tutela provisória em sede recursal. Seria um absurdo entender que o juiz de primeiro grau pode dar uma decisão de antecipação de tutela e o juízo de segundo grau não poderia, e um tribunal não poderia. Daí que, embora eu tenha uma regra geral de não existência de efeito suspensivo, de não existência de efeito suspensivo dos recursos, e alguns recursos eu tenho um efeito suspensivo que a gente chama de efeito suspensivo ope legis, ou seja, é a própria lei que concede o efeito suspensivo. Eu tenho a possibilidade de pegar os recursos que não têm efeito suspensivo e conceder efeito suspensivo. Então, o relator poderá dar uma decisão que será uma decisão de antecipação de tutela recursal. Ponto. Mas eu posso chegar no recurso especial, interpor o recurso especial e pedir ao relator do recurso especial que conceda excepcionalmente efeito suspensivo. Isso será uma antecipação de tutela recursal. Se estiverem presentes, pedir para nós fomos boniúris, né? Aquela regra geral. Então, o efeito suspensivo ele pode ser ope legis, como se dá na apelação, ou ele pode ser ope iudicis, ou seja, por decisão judicial, sempre a cargo do relator responsável pelo julgamento do recurso. Ok? Até aqui? Beleza. O oposto também é verdade, ou seja, eu também posso pedir uma antecipação de tutela para afastar o efeito suspensivo que está na lei. Tá bom? Isso pode acontecer. A gente vai voltar a tratar disso em apelação, mas a própria, eu tenho também apelações sem efeito suspensivo ope legis,
estão previstas no CPC, e eu tenho também a possibilidade de ter uma antecipação para o efeito suspensivo, para afastar o efeito suspensivo da apelação. Tá bom? Vamos adiante. Próximo, efeito devolutivo. O efeito devolutivo é um efeito que todo recurso tem. É um efeito que todo recurso tem. Este efeito devolutivo significa, quando a gente fala em efeito devolutivo, é a possibilidade que tem o tribunal de reapreciar a matéria. Então, a gente fala devolução porque é como se o órgão superior, se ele tivesse a possibilidade de discutir, mas ele vai ter... O que é que permite o tribunal reformar a decisão? A existência do recurso. Daí, né, que a gente diz, tem um brocado que diz que é tanto um devolutum quanto um apelatum. Ou seja, eu terei devolvido ao tribunal toda a matéria que for apelada. Então, se eu tenho, por exemplo, um recurso parcial, a matéria que eu não recorri, dano moral e dano material, eu só recorri do dano material. O dano moral vai transitar em julgado e o tribunal não vai poder, mesmo que discorde da decisão, alterar o julgamento sobre dano moral. Por quê? Porque as questões relacionadas ao dano moral não foram trazidas ao julgamento do tribunal. E por não terem sido recorridas, transitaram em julgado. E não é o recurso a forma e o meio de promover a impugnação de decisão judicial transitada em julgado. Então, o recurso, o efeito devolutivo, ela tem uma análise de extensão e de profundidade. De extensão é o quê? Eu só levo ao tribunal pelo efeito devolutivo aquilo que foi recorrido. Aquilo que não foi objeto de recurso, não está passível de discussão, e de análise pelo tribunal. E quanto à profundidade, o tribunal tem plena possibilidade de, naquilo que foi devolvido, analisar. Então a gente vai voltar a tratar disso em apelação, que é onde dogmaticamente melhor é tratado o tema. Né? Então eu posso, por exemplo, discutir no tribunal, fazer no tribunal a apreciação de questões que foram iniciadas a decisão, mas que não foram decididas por completo. Né? Eu posso eventualmente trazer fatos novos. A gente vai tratar do efeito devolutivo em profundidade com mais calma ao tratarmos do recurso de apelação. Tá bom? Vamos adiante. Efeito extensivo ou expansivo. Efeito extensivo ou expansivo é a possibilidade que um recurso tem de ir além daquilo que originariamente foi impugnado. Então, é a possibilidade que tem um recurso de ir alcançar ou subjetivamente pessoas que não recorreram, ou objetivamente decisões que não foram, ou atos que não foram essencialmente recorridos. Eu explico. Então, o efeito extensivo ou expansivo é que expande, que aumenta o objeto do recurso, a eficácia do recurso, melhor dizendo. E essa expansão pode ser subjetiva, ou seja, em relação às pessoas, ou pode ser objetiva. Do ponto de vista subjetivo, qual é a hipótese? É aquela hipótese que a gente tratou no artigo 1005, de litisconsórcio em regime unitário, ou de solidariedade. Se apenas um dos litisconsortes recorreu, mas o regime é unitário e a decisão reformou, vai auxiliar aquele que não recorreu. Eu estendo subjetivamente a eficácia do recurso para aproveitar o recurso a pessoas que não recorreram. Então, efeito expansivo, subjetivo. E do ponto de vista objetivo, eu tenho do ponto de vista objetivo interno e objetivo externo, certo? Ou seja, objetivo interno em relação à própria decisão, ou seja, a parte da decisão recorrida, e externo que vai para além da decisão. O que é o efeito extensivo ou expansivo objetivo interno? Vou dar um exemplo. Apelação parcial interposta contra a sentença de mérito. Eu vou dando moral e dando material. E eu só impugnei o dano material, não impugnei o dano moral. Mas chegou lá no tribunal, o tribunal reconhece uma questão preliminar relacionada à legitimidade. E aí extingue o processo sem resolução do mérito. Ou seja, embora eu tenha recorrido só sobre uma parte da decisão, esse meu julgamento terminou por anular, por reformar, nesse caso, reformar melhor, toda a decisão.
toda a decisão. Eu tinha no início só a vontade de recorrer dos danos morais, né, tendo aceitado dano material, mas o tribunal reconheceu de ofício a ilegitimidade e deu tudo, ou seja, anulou toda a sentença, reconhecendo de ofício a ilegitimidade. Então, apenas uma parte da decisão foi recorrida, mas o efeito expansivo objetivo interno alcançou toda a decisão. E eu tenho o efeito expansivo objetivo externo, quando além da decisão alcança outros atos. Então, por exemplo, eu estou recorrendo de uma sentença, mas eu tenho uma preliminar relacionada essencialmente à defesa. Eu tentei produzir uma prova e o juiz não deixou. A gente vai ver que, quando estudar agravo, e também ao estudar apelação, de que algumas decisões interlocutórias elas são irrecorríveis. Em matéria de prova, como regra, a decisão interlocutória é irrecorrível. Ela não pode ser recorrida. Como ela não pode ser recorrida, quando eu tenho a apelação, eu posso rediscutir essa matéria. Aí, na apelação, eu vou lá e digo, olha, lembra aquela prova que você me negou? A sua negativa de prova foi essencialmente de defesa. E como tal, como essencialmente de defesa, essa sentença é nula. E aí, na apelação, eu anulo não só a sentença, mas anulo todos os atos pretéritos para reabrir a instrução. Para reabrir a instrução. A isso a gente chama de efeito expansivo, extensivo, objetivo, externo, porque além da decisão alcança outros. Se vocês quiserem ler a obra referência sobre essa questão dos efeitos, é o livro de Nelson Nery Júnior, viu? Que trata de recursos, também está desatualizado, mas nessa parte está perfeitamente válida, porque a gente está falando aqui de teoria dos recursos. Tá bom? Vamos seguir adiante. Efeito translativo. Efeito translativo. O que é o efeito translativo? Para alguns, o efeito translativo não existe. O efeito translativo estaria dentro do âmbito do efeito devolutivo em sua profundidade. Né? Mas Nelson Nery defende esse efeito translativo. E o que é esse efeito translativo? É a possibilidade que eu tenho de algumas matérias conhecer, o tribunal conhecer, mesmo sem a impugnação. Em alguns locais, o sistema consegue translação nesse sentido, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto de impugnação, o sistema autoriza o tribunal a conhecer. Exemplo clássico disso são as matérias de ordem pública. Matérias de ordem pública podem ser tratadas pelo tribunal independente da provocação da parte, tá bom? E algumas hipóteses também de efeito devolutivo de profundidade que a gente vai tratar quando tratar de apelação, tá bom? Vamos adiante. Efeito regressivo de retratação. Eu já falei com vocês alguns recursos, agravo de instrumento, agravo interno, apelação contra a decisão que indeferiu inicial, permitem ao juízo recorrido voltar atrás, se retratar. Como regra, ao proferir a decisão, ocorre a preclusão pro judicato e o juiz não pode voltar atrás na sua decisão. Em algumas hipóteses excepcionais, eu tenho a figura do juízo de retratação permitindo ao magistrado que volte atrás e que volte a decidir. Tá bom? Vamos seguir adiante. Efeito substitutivo. O efeito substitutivo ele ocorre todas as vezes que eu tenho o julgamento de mérito do recurso. Nós já falamos, inclusive, sobre isso. Todas as vezes que eu tenho o julgamento de mérito do recurso, para improver o recurso ou para prover com reforma da decisão. Eu só não terei efeito substitutivo se eu tiver a inadmissibilidade do recurso, inadmitir o recurso, então o recurso não vai ser julgado no mérito, e não sendo julgado no mérito, não há como falar de substituição, tá bom? Mas havendo julgamento de mérito, em geral haverá substituição. Por que em geral, Maurício? Porque todas as vezes que eu julgar o mérito para improver o recurso, dizer que você não tem razão, ainda assim eu teria substituição, mesmo que a decisão de improvimento tenha o mesmo conteúdo da decisão recorrida, ela substitui. E nas hipóteses em que eu prover o recurso para reformar, para modificar a decisão. Eu só não terei efeito substitutivo em duas hipóteses. Ou quando não houver julgamento de mérito, ou seja, quando o juízo de admissibilidade for negativo, ou quando o juízo de admissibilidade for positivo, mas para
para anular a decisão. Tá bom? Para terminar, vamos fazer aqui um overview. Aqui tá errado, deixa eu botar aqui recursos em espécie, para a gente tratar quais são os recursos previstos. A gente já viu pelo princípio da taxatividade, os recursos precisam ser previstos em lei, e como regra os recursos são previstos no CPC, mas eu também tenho recursos previstos em legislação extravagante. Qual é o artigo do CPC que trata de recursos, que prevê os recursos? É o artigo 994. O artigo 994 do CPC elenca os recursos cabíveis no CPC. A apelação, que é o recurso que cabe contra a sentença. O agravo de instrumento, que é um recurso que cabe de algumas decisões interlocutórias, outras não são recorríveis imediatamente, só vão ser recorridas na apelação, em preliminar de apelação, como a gente já falou. O agravo interno, que é o recurso que cabe contra a decisão monocrática do relator nos tribunais. Os embargos de declaração, que cabem de qualquer decisão para fins de omissão, contradição e obscuridade. O recurso ordinário constitucional, que cabe dos julgamentos de competência, dos julgamentos de algumas ações de competência originária do tribunal. O recurso especial, que cabe contra acórdão de tribunal que ofenda o direito federal. Recurso extraordinário, que cabe das decisões que ofendem a Constituição. A gente vai ver lá que excepcionalmente pode caber até de decisão de juiz de primeiro grau. O agravo em recurso especial e extraordinário, que é o recurso que eu tenho para destrancar o recurso especial e extraordinário, quando o juízo aquó, o de baixo, o tribunal, negou o seguimento ao recurso, ou seja, naquelas hipóteses de competência para juízo de admissibilidade diferida, em que eu tenho um juízo aquó e juízo de quem. Então, se o tribunal negou seguimento ao recurso de agravo especial e extraordinário, eu tenho um agravo para destacar. Os embargos de divergência, das decisões de recurso especial e recurso extraordinário, que também é previsto na LOMAN, mas é previsto no CPC. Fora do CPC, ou seja, na legislação extravagante, quais são os principais recursos cíveis? Os principais recursos cíveis são o chamado recurso inominado dos juizados especiais, da Lei 9.099, os embargos infringentes de alçada, que são do julgamento dos embargos de devedor na execução fiscal, Lei 6.830, e nós temos também a figura do pedido de suspensão de liminar, né, que é previsto no mandato de segurança, que é um meio de impugnação, mas que não é recurso, ele é sucedâneo ao recursal, mas não se confunde com recurso, mas de qualquer forma eu optei por deixar aqui. Então, pessoal, foi muita coisa, eu sei, ficou grande, eu sei, mas era importante a gente tratar de tudo isso daqui, uma visão geral, os primeiros passos sobre teoria geral dos recursos, e vamos seguir em frente, e a partir das próximas aulas vamos tratar dos recursos em espécie. Um abraço grande, vamos em frente.